de oração. Queridos, vamos orar, mas antes quero convidá-los a ler comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20, capítulo 7, versículo 24, nos diz assim a palavra do Senhor Jesus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. É interessante que Jesus está falando aqui de edificação. Ele está falando aqui de firmeza. Ele está falando aqui daqueles que não constroem castelos de ilusões, daqueles que vivem uma vida de aparência, de fantasia, daqueles que pensam, que tentam apenas demonstrar algo que na essência não são. É uma demonstração daquilo que para fora é aplaudido, muitas vezes serve de referencial, mas que pro lado de dentro não tem nada a ver com Deus. Veja, e por que eu digo isso? Porque nos versículos anteriores, Jesus está dizendo assim, ele fala sobre os frutos. Ele diz que pelos frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Ele está falando aqui de que o indivíduo vai produzir exatamente aquilo que ele é. O poder do evangelho é transformar a nossa essência má, caída, perversa, pecaminosa, em algo que produza coisas boas. É por isso que nós necessitamos de uma transformação, de uma regeneração. Porque nós somos caídos, nós somos pecadores. E se permanecemos no pecado, tudo aquilo que nós vamos produzir é coisa má, perversa. É o fruto da árvore má, da árvore ruim. Ele diz aqui, não se pode colher uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Ele está dizendo aqui que não adianta. E ele deu um exemplo prático quando ele viu uma figueira. E é óbvio, é lógico que Jesus estava sabendo, né? Sabia que aquela figueira não tinha fruto. Quem estava observando
escreve dizendo: teve fome e foi até a figueira para colher nela frutos e comer. Obviamente, quem vai atrás, Jesus não iria parar jamais para ir até uma árvore se ele não estivesse com fome. Ele tinha urgência, ele tinha coisas muito importantes para fazer e às vezes até renunciava a comida para ter mais tempo de pregar o evangelho. Só que Jesus queria ensinar uma lição. Quando ele viu, em uma época em que as figueiras não estavam no tempo de dar figos, não estava na sua temporada, e diz, né, que as figueiras elas florescem e primeiro elas dão fruto e depois saem as folhagens, né? E é por isso que quando você via de longe que tinha muita folhagem naquela árvore, obviamente é porque tinha fruto. E Jesus, pegando o exemplo desta árvore que sofria esta adulteração, esta anomalia, para dar um exemplo para os seus discípulos. Primeiro, a aparência era de quem tem fruto. A aparência da figueira era diferente das demais, que na época era a época de não dar fruto. Mas tinha uma que mostrava que tinha. Tinha uma que dizia: se vier, vai encontrar. Mas era engano. Era mentira. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos e consequentemente a cada um de nós é: não queira ser o que você não é, não queira mostrar o que você não é, não queira ser aplaudido por algo que você não é, não queira parecer aos homens, porque Jesus disse: se você faz algo e você é aplaudido pelos homens por este algo que você fez, você já recebeu o seu galardão. Você já recebeu a sua recompensa. As coisas mais extraordinárias que a gente pode fazer para Deus, na maioria das vezes, são aquelas que os homens não veem. Porque hoje a loucura é que todos vejam. A loucura é que se vai num restaurante, os outros têm que ver o meu prato. Se caiu, você já cai fazendo vídeo. Tem gente que está no hospital, está internado, socorrido, passando mal e fazendo um vídeo, porque eles querem ser vistos. É a febre dos likes, dos seguidores e das curtidas e das audiências. E isso é grande para mim, para os homens. Agora, as coisas grandes para Deus são aquelas que não são vistas pelos homens. As coisas mais extraordinárias não são aquelas coisas que acontecem à vista da grande massa. Eu não poderia dar um exemplo maior. Não existe, que foi o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus poderia ter sido um grande espetáculo assim para o Império Romano ver, para todo mundo ver, para todo mundo assistir, para todo mundo ver que uma virgem concebeu, para todo mundo ter assistido aquele grande coral de anjos cantando, uma coisa assim maravilhosa que rompeu a noite, clareou, virou o dia pelo exército celestial que cantava ali, mas cantava para quem? Para os pobres camponeses. O Salvador do mundo, o Criador de todas as coisas, a expressa imagem do Deus invisível, aquele que é, quando encarnou, quando se tornou um de nós, quem assistiu o seu nascimento? Foi o maior espetáculo desse planeta, a vinda de Deus como homem.
o jornalista e escritor Felipe Yancey vai dizer assim: o nascimento de Jesus teve mais testemunhas animais do que humanas. Nessa simplicidade, é quase oculto. As coisas mais extraordinárias diante de Deus são as coisas mais simples, não são aquelas que são vistas. O profeta disse àquela mulher: pega vasilhas, não poucas, muitas vasilhas, pega emprestada, entra na tua casa e fecha a tua porta. Um grande milagre, que foi o milagre da multiplicação do azeite. Ninguém viu, só ela e seus filhos, e o profeta que deu a ordem sabia que ia acontecer, que ele era um homem de Deus. Porque quando a gente quer mostrar, quando a gente quer ser visto, quando a gente quer ser aplaudido, quando a gente quer ser, o centro, Deus vai embora. É como se Deus dissesse: então fique aí, é você que quer aparecer. Por isso que João vai dizer que ele apareça, que ele cresça e que eu diminua. O que Jesus está dizendo aqui, ensinando através dessa árvore, é que não adianta dar um espetáculo para fora quando para dentro você não produz, você não tem fruto. Você não alimenta. Você não carrega essa marca de Cristo. Você não tem o fruto do Espírito Santo, em você não existe o amor, a longanimidade, benignidade, a fé, a temperança, a mansidão. Para fora, de boca para fora, a roupagem é da figueira que tem fruto. E é por isso que Jesus diz: nunca mais nascerá fruto de ti. Quando os discípulos passam novamente por aquela figueira, viram que ela estava seca. Agora ela é o que ela é. Não o espetáculo da mentira, não o espetáculo do engano, não aquilo que quer receber o aplauso, ser visto, ter visibilidade. Mas agora Jesus escancarou a essência de quem ela era: seca, sem fruto. E olha o que ele diz aqui: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Veja se não é a mesma lição. Não adianta aparecer. Deus me chama para ser. O mundo hoje vive de aparência, de recorte, de ilusão. Hoje nós vivemos o mundo, é uma palavrinha famosa, né? O fake, a mentira, o engano, a ilusão. Já viu um ilusionista? Que você olha e o teu cérebro, a tua visão é enganada diante da habilidade daquele que faz a moedinha sumir, daquele que faz coisas assim que você diz: como foi isso? É a habilidade do engano. Da ilusão, e recebe o aplauso pela ilusão, pela capacidade de iludir. E como é triste a vida de quem vive uma vida de ilusão, uma vida que para fora parece ser cheia, mas para dentro é vazia, uma vida que para fora parece ser linda, mas para dentro só Deus sabe. E isso na alma do indivíduo vai trazer consequências. Sabe lá Deus quais? Porque ele vive nessa dualidade, ele vive numa vida para fora e outra vida para dentro. De querer ser, de querer mostrar para fora o que não é por dentro. É uma laodiceia existencial, que para o mundo de fora era próspera. Jesus estava abençoando, Jesus estava com as mãos estendidas sobre Laodiceia, uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja poderosa, mas
pro lado de dentro, Jesus não estava. O que é que ele diz a uma igreja, a igreja de Laodiceia? O que é que Jesus diz para ela? Esta figueira que tem e que mostra seus ramos, suas folhagens carregadas. E quem passa de longe diz: que coisa linda, que maravilha. É bênção de Deus, é a mão de Deus. Só que quem tem os olhos espirituais abertos e enxergar Jesus do lado de fora, ainda pacientemente, com toda a longanimidade, com toda a bondade, dizendo: eis que estou à porta e bato. Ele não estava dizendo isso para as pessoas do mundo, como a gente costuma dizer. Ele estava batendo a porta da igreja de Laodiceia, a igreja dos chamados para fora, da eclésia, da reunião. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Para os de fora, vocês são um espetáculo, mas para dentro, vocês conseguiram me expulsar. É como a igreja de Éfeso, que tinha obras, que prosperava no sentido de crescer unidas numa obra, aceleradamente, mas Jesus vem e diz: ei, desacelera e volta. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta ao primeiro amor. Vocês estão demonstrando algo que para fora é bonito, mas na essência não tem nenhum valor, então volta. É uma corrida que não está mais contando. É uma corrida que não tem mais galardão para vocês, se vocês continuarem parecendo, querendo mostrar que são o que não são. Como os fariseus, que para fora eram os santos, os separados, os que estavam acima, os que eram referência. E Jesus vem e diz: são cegos, guias de cegos, sepulcros caiados, filhos do diabo. João 8,44, ele os chama de filho do diabo, filhos do engano. Ele diz: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai, que foi enganador, homicida e mentiroso desde o princípio. Como isso traz lições para mim? Eu estou falando para mim. Não queira aparecer. Não queira ser, se dentro você precisa mudar, se dentro você precisa melhorar, se dentro você precisa lembrar de onde caiu e voltar ao primeiro amor, se dentro você não está enxergando Jesus porque você conseguiu, com as tuas obras, com as tuas atitudes, com as tuas maldades, colocar Jesus para o lado de fora. Aí Jesus diz: olha, não pode uma árvore boa produzir bons frutos. Uma árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Quem é que vai definir de fato o que é bom e o que é mal? É Deus. Porque eu posso ser uma árvore má e para fora produzir frutos bons. Pode. Ora, Saul trouxe o melhor do gado para oferecer quando Deus disse que não queria absolutamente nada, que matasse tudo. Ora, para fora ele estava fazendo algo louvável. E foi a justificativa dele para Samuel, dizendo: mas eu trouxe o melhor para sacrificar para Deus, o gado mais gordo. Mas qual a resposta de Samuel? É melhor obedecer do que sacrificar. Porque o sacrifício é o reflexo do que eu sou, do que eu creio, do que eu confesso. O sacrifício só deve acontecer quando algo já aconteceu dentro de mim. O sacrifício é a expressão pública. O sacrifício é o cerimonial.
É por isso que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus, porque ele diz: sacrifícios e ofertas não te agradaste ou não quiseste, mas sim um coração sincero, quebrantado. Primeiro é o ofertante. Ele entendeu isso. Primeiro é quem oferta, é o que Deus disse a Caim. Primeiro é o ofertante. Se procederes bem, a tua oferta será aceita, independente de qual seja ela. Agora Jesus está dizendo: o que não dá é querer ser o que não é, querer demonstrar o que não é, querer receber a recompensa daquilo que você não é. É construir a casa sobre a areia. Veja para onde Jesus nos leva quando ele começa a falar sobre árvore bom e árvore má, de adubação, né? Para que essa árvore venha a dar fruto bom. Nós vamos a um rápido intervalo, a gente volta com esta reflexão. Não sai daí você do YouTube, segura aí que é só o intervalo, é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Comunicando Jesus, comunicando a verdade. Rede Brasil. Amém. Estamos de volta aqui no Novo Dia com Deus, falando sobre essa passagem de Mateus no capítulo 7, e lemos aqui alguns versículos sobre o homem que edifica a casa sobre a rocha. E claro, a gente deu uma volta aqui a alguns versículos para entender, né, o que Jesus estava nos ensinando e nos dizendo. Então ele diz aqui que a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, né? Uma árvore é conhecida pela qualidade do fruto que ela dá, né? Às vezes o homem tenta mostrar aquilo que não é, mas ele não consegue segurar por muito tempo, né? Esta vida de ilusão. Ou ele tem a vida de fato transformada, ou um dia tudo isso vai vir à luz. É por isso que o Evangelho sempre está nos chamando para a luz, para a obra que é feita à luz, porque tudo aquilo que é feito às escondidas são obras das trevas, porque os homens não podem ver. Mas nós que somos filhos da luz, as nossas obras não são feitas às ocultas, não são feitas em trevas, ela é feita na luz do dia. Mas aí Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha como isso é importante para as nossas vidas. Nem todo aquilo que fala, nem todo aquilo que diz de maneira religiosa, às vezes até demonstrando um compromisso, né, uma devoção, mas ele diz: nem todos que diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele continua, versículo 22: muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? Muitos me dirão naquele dia, e este dia é o dia do juízo. Veja como isso é sério, como isso nos traz lições para a vida eterna. Porque Jesus está dizendo: naquele dia, no dia do juízo, muitos vão me dizer: mas Senhor, nós em teu nome profetizamos. Ou seja, a demonstração da figueira que tinha frutos. É a demonstração da figueira que diz: mas todo mundo viu, todo mundo aplaudiu, todo mundo comprovou. Em teu nome profetizamos, pregamos,
expulsamos demônios. Olha só, queridos, como isso aqui é profundo. E também nos ensina que o demônio obedece e teme a Jesus. Mas eu não quero entrar no mérito dessa questão, né? O nosso assunto aqui é outro. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, milagres. Isso é para deixar muita gente confundida, porque, queridos, a gente não vive pelo que vemos. Nós vivemos essencialmente pelo que não vemos. Jesus disse: mais bem-aventurado. Vocês são bem-aventurados, mas bem mais aventurados são aqueles que não viram e creram. Aqueles que não vão ver, aqueles que não vão nunca tocar na minha mão, nem aqui no meu lado, mas crerão em mim. Estes são mais que bem-aventurados. Agora, nós vivemos também em uma época em que muitas pessoas se deixam seduzir pelo espetáculo, por aquilo que se demonstra ser, e na verdade Jesus não está presente. Nós devemos ter muito cuidado com isso. E não é por falta de ensinamento. Nosso pastor presidente, que é um homem zeloso em nos ensinar a palavra, todas as segundas-feiras ele traz o ensino da palavra de Deus, demonstrando de que nós devemos estar com os olhos abertos e focados na palavra de Deus, para não irmos, irmãos, com a multidão que segue sem saber para onde está indo. A cada novidade que surge, a cada novo mover que aparece, as pessoas vão, elas simplesmente vão. E Jesus está dizendo aqui: cuidado, porque muitos virão em meu nome. Muitos farão coisas em meu nome. Muitos até dirão: eu sou este ungido, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Olha o que Jesus diz, Mateus 24. Enganarão a muitos. E nós precisamos estar atentos ao ensino da palavra e destes santos homens de Deus que estão todos os dias nos alertando, nos dizendo: a palavra de Deus é séria. A palavra de Deus não é um espetáculo circense. O evangelho não é isso que de forma massiva está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. O evangelho é renúncia. Poucas pessoas querem ouvir. As pessoas querem o oba-oba, né? Poucas pessoas querem ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus. O evangelho da renúncia, o evangelho de levar a sua cruz, o evangelho de sofrer por Jesus. Este tem sido escanteado em muitos lugares, porque as pessoas querem se entorpecer com qualquer coisa que mexa com seu ego, que diga: você é o centro, você vai conseguir. Não que isso não seja bom de falar, mas quando se negligencia a palavra de Deus, quando essas coisas coaches, né, tomam conta da palavra, da doutrina, do evangelho, do ensino, aí são como Jesus compara, dizendo: são como aquelas pessoas que firmaram a sua casa na areia. E olha como isso é gritante. Profetizaram, expulsaram demônios e operaram milagres.
Ou seja, estes tais vão chegar diante de Jesus no juízo e vão dizer: nós operamos sinais, fizemos maravilhas, expulsamos demônios, curamos enfermos. Mas qual é a resposta de Jesus para estes? Nunca vos conheci. Vocês praticam a iniquidade, suas obras são maus. Quando Jesus diz assim, eu nunca vos conheci, não é porque Jesus não sabia ou não sabe quem são eles. Ele sabe todas as coisas. Quando Jesus diz não vos conheço, a gente não tem relacionamento, não temos intimidade. Você não nasceu de novo. Você não é nova criatura. Você tinha outros interesses ao usar o meu nome. Você se apropriou de coisas sagradas e santas para outros benefícios. Suas obras são maus, são perversas. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. É o que o próprio Jesus está dizendo aqui, de algo que acontecerá. Nunca conheci vocês que praticam a iniquidade. Aí ele diz assim, para a gente finalizar: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as segue são sábios, são prudentes, tem discernimento, tem entendimento, tem amor à sua alma, quer escapar da perdição eterna. Ele diz: todo aquele que escuta, escutar é dar ouvidos. É muito diferente de só ouvir. Ouvir é um processo biológico, físico, não é? O som se propaga e chega aqui no meu ouvido e através de processos vai decodificado no cérebro. Mas se eu não guardar, se isso não vir ao meu coração, se isso não vir a entendimento, se isso não se tornar vida, é a mesma coisa de eu não ouvir. É por isso que Jesus diz: todo aquele que escuta, agasalhe em seu coração, na sua alma, se alimente, se enriqueça. Estas minhas palavras, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, não é ser somente ouvinte, mas um bom ouvinte de coisas boas, é também um praticante das coisas que ouve e as coloca em prática. Ele diz: eu vou assemelhá-lo a um homem prudente, a um homem sábio, a um homem que ouviu a minha voz e sabe que precisa e depende de mim, que não faz nada sem mim, que não pode dar nenhum passo sem a minha presença, que se quiser fazer qualquer coisa longe de mim é como uma galha cortada da árvore, que logo vai secar e vai morrer. Mas ele diz: aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica, eu estou assemelhando ele a um homem sábio, a um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Provérbios vai dizer que o coelho, o lebre, que ele chama de povo, né? É um povo débil, mas edifica a sua casinha na rocha. Ele é frágil. Eu já tive a oportunidade de ver uma pessoa que criava coelhos e o abate, né? Só um palaudinho na cabeça dele, pronto, o bichinho morria. É uma fragilidade muito grande. É muito frágil. E o que aqui o sábio está dizendo? E é por isso que eles têm a necessidade de habitar num lugar forte, que os abrigue, que lhe dê proteção, que lhe dê segurança.
Nós somos frágeis. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus. E é por isso que ele está dizendo: seja sábio. Edifica a tua casa na rocha. E quem é a rocha? Quem é a pedra angular? A pedra de esquina, a pedra que dá o ângulo da construção. Se não começar por ela, você pode fazer um arranha-céu, mas ele vai cair. Porque a pedra angular não é Jesus. A pedra que dá o ângulo da construção, que dá o rumo da construção, se não é Jesus, pode ser o edifício mais bonito do planeta. Ele vai ruir, vai chegar a hora que ele vai cair, porque ele não vai suportar o vento, a tempestade. Mas aqueles que edificam a sua casa na rocha, Jesus vai dizer: pode vir chuva, pode vir correntes, pode vir as enchentes, os ventos, podem dar sobre esta casa. Jesus está dizendo: se você reconhece que precisa de mim, que se entrega a mim, que não vive sem mim, você está edificado em mim. E vou te proteger, porque você sabe que você é frágil, que você é pequeno, que você não pode, que você não é, que você não quer demonstrar algo que você não é, que você não quer dar um espetáculo para fora para receber aplauso, que você não quer ser essa figueira que está cheia de folhagens, mas não tem fruto, que você não quer ser uma árvore má. Se você é sábio, você escuta as palavras de Jesus, que diz: edifica a tua casa, edifica a tua vida em mim. Coloca a tua casa sobre a rocha, porque pode vir a chuva. Quantas vezes em nossas vidas não veio a chuva? Tem hora que a tempestade, meu amigo, vem e vem com força, e vem acompanhada de ventos. Mas a sua casinha está ali na rocha, está segura, está inabalável, está edificada na rocha eterna, que é Jesus. Pode se levantar as ondas, pode vir até correntes, ele diz. Mas se estamos edificados nele, nós encontramos segurança no meio da tempestade. Você está edificado em quem? Onde? Onde está firmada a tua casa? Onde está firmado o teu edifício? Nas ilusões desta vida, nos aplausos que passam, na fama que logo se vai. Você está firmado em Cristo Jesus, na rocha eterna. E ele vai dizer: e aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as cumprem, é como um homem tolo, é como um homem insensato, que edifica a sua casa sobre a areia. Talvez é mais fácil para construir, porque a areia é melhor, é moldável. E ele logo constrói uma casa ali sobre a areia e recebe os aplausos. Olha que casa linda! Mas olha qual é o solo que está sustentando esta casa? Em Éfeso, em Laodiceia, em Figueira, qual é o solo que te sustenta? Qual é o solo em que este edifício foi erguido? Qual é a base disso? Aí Jesus diz: quando desce a chuva, quando correm os rios, quando assopram os ventos, ele diz: a casa cai e grande é a sua queda. Ela desaba por inteiro. Aquela que foi vista, aquela que foi aplaudida,
Ele está dizendo: vai ruir por inteiro e grande será a sua queda, misericórdia. E é por isso que a multidão, ao ouvir Jesus, admirou-se da sua doutrina, porque ensinava com autoridade. Porque ele é a rocha. Pedro vai dizer que ele é a rocha. Ele é a pedra de esquina. E nós devemos estar edificados nele, para não sucumbirmos nos ventos, nas correntezas, nas tempestades. Para que a gente não viva uma vida de ilusão. Para que a gente não viva só com essa casca exterior, aparentando ser o que não somos. Mas que possamos ser e assumirmos o que somos, para que Ele, a dia após dia, vá nos transformando, nos moldando e nos santificando. Amém, amém e amém. Justo, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que nos consola, que nos edifica, que nos admoesta, que nos mostra o caminho, que nos faz ouvir e guardar e praticar a tua palavra. Que possamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Ajuda-nos, ajuda cada vida que neste momento também deseja edificar a sua casa sobre a rocha. Que não quer viver uma vida de aparência, mas que quer viver uma vida verdadeira diante de ti e andar na luz. Continua nos ajudando, Pai, precisamos de ti. Não solta a nossa mão, porque somos falhos, somos pequenos e dependemos de ti. Ajuda-nos, continua abençoando esta obra, ao teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e todo o santo ministério, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.